Saudações a todos em nome de Jesus Cristo. Aqui quem vos fala, Evangelista Israel, seu irmão em Cristo Jesus. E hoje eu quero compartilhar com você, por alguns minutos, o texto bíblico, Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Mas antes quero chamar você para nós fazermos uma oração de gratidão, agradecimento ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado por mais um momento, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de se assentarmos na Tua mesa e nos alimentarmos da Tua santa palavra. O Senhor falou com os lábios e voz firme e forte ao nosso inimigo e disse que nem só de pão vive-se o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Estamos aqui prontos para nos alimentarmos e queremos, ó Deus, te agradecer pelo dia que tivemos, pelo amanhecer, pelo entardecer e pelo anoitecer. E por ser a generosidade em nossa mesa. Obrigado a Deus, e eu sempre peço que a Tua palavra entre no coração desta pessoa e traga um grande resultado para a Tua santa glória. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amados ouvintes, irmãos em Cristo Jesus, escrito está, Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, o qual escrito diz, ele é o primeiro filho, é a revelação visível. Nesse texto, Paulo está apresentando o Deus invisível e ele está apresentando o Deus visível. E ele diz, ele é superior a todas as coisas criadas. Amados ouvintes, então temos Paulo apresentando Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. Ao procurar um pouco e saber a expressão, a imagem é um termo que provém do latim, imago, que se refere à figura, se refere à representação, semelhante ou algo de parecido. Jesus Cristo é o Adão perfeito, o segundo Adão perfeito. É a verdadeira imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. As palavras hebraicas para a imagem são Tselem e Demut, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, Gênesis capítulo 5, versículo 1. O equivalente à palavra gregas eikon, homoioses, Tselem significa imagem ou figura moldada, imagem no sentido concreto da palavra. Já Demut também se refere à ideia de similaridade, mas num aspecto mais abstrato ou idealístico. Embora o homem tenha sido feito, como escrito está, a imagem e semelhança de Deus, mas o homem é um ser moral e racional. Já o amado Salvador de nossas almas, Jesus Cristo, é a imagem perfeita do Deus invisível, porque nele reside corporalmente toda a plenitude da divindade, como está escrito em Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que diz, pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Então, irmãos, Jesus Cristo não é uma cópia de Deus. Ele é o próprio imagem real do Deus invisível. Algumas pessoas fazem emaranhados, mas a minha Bíblia lá em João capítulo 10, versículo 30, o amado Salvador de minha alma está me afirmando e dizendo, eu e o Pai somos um. Porém, Jesus Cristo então é a própria expressão exata de Deus? Sim, Jesus Cristo é a imagem mais realista e mais perfeita de Deus. Ao olhar para a carta aos Hebreus, vemos a explicação, Hebreus capítulo 1, versículo 3, e diz, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressão imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Por expressa imagem da sua pessoa, entendemos então que Cristo não é uma imitação de Deus, mas é a própria essência de Deus,
Ou seja, o próprio Deus esteve nesse solo. Que privilégio tiveram os seus discípulos e as pessoas daquela época que tiveram o próprio Deus andando neste solo. A palavra de Deus nos afirma que Filipe, um dos discípulos de Jesus Cristo, se dirigiu ao mestre sagrado dizendo, João capítulo 14, versículo 8, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Mas Filipe teve uma surpresa, porque o mestre Jesus respondeu dizendo, no Evangelho de João capítulo 14, versículo 9, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Portanto, meus irmãos, Jesus Cristo é a imagem e expressão perfeita do Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. O apóstolo Paulo nos revela como o inimigo cegou o entendimento das pessoas. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele cegou o entendimento das pessoas que elas não enxergam Cristo como a imagem perfeita do Deus Pai. E diz lá, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O apóstolo Paulo ainda continua nos revelando, Romanos capítulo 8, versículo 29, ele nos revela que Deus deseja que eu e você sejamos também a imagem de seu Filho Jesus Cristo. E diz, porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por isso que eu disse anteriormente, eu falei que ele é o nosso irmão mais velho. Ao sermos parecidos com Cristo, também nos tornamos parecidos com Deus, que é o Pai de todos. O apóstolo Paulo nos revela que chegaremos à estatura, ao nível de sermos a imagem de Cristo, em Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13. Portanto, se você quer ser parecido com Cristo, no caráter, no andar, porque costumo eu dizer que Deus só pede a nós o que é de caráter dele. É do caráter dele ter mais amor, ter mais compaixão, ter mais misericórdia, ter mais graciosidade, ter mais paciência. É do caráter dele. Amados ouvintes, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Jesus Cristo não é só a imagem do Deus invisível. Ele é o verdadeiro Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20, o apóstolo João nos revela dizendo, e sabendo que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, estamos em seu Filho Jesus Cristo. Lembro eu aqui que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, este é o verdadeiro Deus, é a vida eterna. Jesus é a imagem do Deus invisível e esteve visível a este solo. O apóstolo Paulo declarou que Cristo é o próprio Deus eterno. Em Romanos capítulo 9, versículo 5, ele diz, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos assegura que a nossa crença em Deus é a mesma crença que devemos ter nele. João capítulo 14, versículo 1, eu amo esse texto bíblico, e diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim? Glória a Deus! O apóstolo Pedro chamou Jesus de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele diz em 2 Pedro capítulo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo se revela como Deus Todo-Poderoso. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, escrito está, e eu leio para a glória de Deus, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor
que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, glória a Deus. Amados ouvintes, Jesus Cristo é quem tem a palavra inicial. Jesus Cristo é quem tem a palavra final de todas as coisas. Jesus Cristo é quem tem o controle de todas as coisas. Entregue a tua vida a Ele, para que Ele controle todas as coisas. Ele é o mesmo Deus que apresenta em 3 tempos. Ele é passado, Ele é presente, Ele é futuro, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas, Ele abençoa, Ele nos traz vida, Ele nos leva para perto de Deus. Mesmo em sua natureza humana, Jesus Cristo foi aqui na terra a mais fiel representação do Deus invisível. Fiel em caráter, em pureza, em obra, em compaixão, em olhar, em vestir, em estar. A natureza divina de Jesus Cristo é perfeita. O verdadeiro Deus que criou todas as coisas. João capítulo 1, versículo 1 e 3, Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 19. Jesus Cristo é o homem mais perfeito que Deus deseja que eu e você sejamos. Ele é o modelo principal nessa passarela que podemos apreciar e ser. O próprio Deus expressa esse desejo que nós venhamos ser como Cristo. Se Ele diz para nós, sejam santos, então nós temos que ser santos assim como Cristo é santo. Então, se Deus se expressou esse desejo de sermos como Cristo, Ele falou lá do alto dos céus aos seus discípulos. Escrito está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 5. Este é o meu Filho amado, a quem me alegra, a quem me comprazo. Escutem! Então, querido ouvinte, escute. Você quer ter o caráter de Cristo? Você é a imagem e semelhança de Deus. Ele esteve nesse solo. Eu ouvi uma vez alguém dizer: se desse um beliscão nele, ele ia dizer: peraí, eu senti aqui, porque ele estava 100% humano, mas também estava aqui neste solo 100% divino e santo. Ah, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Para encerrar aqui, você que não aceitou Jesus Cristo como o único suficiente Salvador de vossa alma, ainda há tempo. O convite escrito está no Evangelho de Mateus: vinde a mim todos que estáis cansados. Você está indo para os braços do Deus Todo-Poderoso, que pode aliviar os fardos de sua vida, que te entende. Então aceite-o como o único suficiente Salvador de vossa vida. Ele pode estar invisível, mas Ele promete que está conosco todos os dias. E se você tem uma santa devoção, uma santa comunhão, você vai sentir o ambiente de paz, você vai sentir a presença dEle. Ele está segurando a mão de muitos que estão hospitalizados. Ele está segurando a mão de muitos que estão doentes, de muitos que estão atormentados. Ele ainda liberta, Ele ainda transforma, Ele ainda restaura. Mesmo que muitos ainda tentam pregar um outro tipo de evangelho, mas Ele é o mesmo. Ele é a imagem do Deus invisível, que reconstrói, que restaura, que traz para a vida, ainda que estejam mortos. Glória seja a Ele para todo sempre. Se você gostou dessa mensagem, compartilha com mais alguém. Você tem alguém aí que você quer que ouça essa palavra? Então compartilha com alguém. Deixe o seu like, comente sobre o tema de hoje. Ative o sininho para ser lembrado sempre quando subir novas mensagens aqui. E se não é inscrito, inscreva-se no canal. E eu, seu amigo Evangelista Israel, vou ficando por aqui. E deixo com você a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade que Deus me permitir. Até mais.